Boulos, quero começar te agradecendo por ter vindo aqui conversar com a gente. E primeira pergunta, quero entender a sua vinda para Campinas, como é que está a sua agenda nesses próximos dias, hoje à tarde, amanhã, como é que vai ser? Bom, primeiro, obrigado, Bárbara, pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Eu vim a Campinas para poder fazer um diálogo com vários setores da sociedade. Em primeiro lugar, um momento de escuta. Hoje, mais cedo, tive com os pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, para entender as demandas deles, o trabalho, inclusive, do Instituto Agronômico, que é um centro de excelência, apesar de estar muito sucateado de falta de investimentos. Conversa com os vereadores do campo progressista aqui de Campinas, com os representantes do comércio na associação comercial e com lideranças de movimentos sociais, sindicais, lideranças políticas da cidade. Amanhã eu vou estar com professores da Unicamp, um almoço com professores da Unicamp, e depois vou para Sumaré, visitar a comunidade, ocupação Vila Soma e também dialogar com lideranças políticas lá da cidade de Sumaré. Perfeito. Boulos, já é o início da sua campanha, a gente pode entender isso como uma agenda política, como é que você está identificando essa trajetória aqui pelo interior do estado? Olha, nós estamos ainda, Bárbara, 1 ano e meio da eleição, ainda tem muito tempo para a gente começar a fazer campanha eleitoral propriamente dita, mas eu quero dialogar com mais gente, quero ter a oportunidade de conversar com setores da sociedade, de escutar as demandas, de conhecer melhor os problemas, até para poder elaborar um projeto para o Estado de São Paulo. A grande questão é essa, não se trata apenas de colocar candidatura na rua, mas se trata de pensar um rumo que venha de baixo para cima, que venha de muita conversa, para o Estado que hoje está sem rumo. O Estado de São Paulo está paralisado, é o Estado mais rico do Brasil e está entre os mais desiguais do país, está num momento de abandono, sobretudo o interior, sem desenvolvimento econômico, sem desenvolvimento social, numa gestão muito errática da pandemia. Então, eu, quando coloquei meu nome à disposição para a disputa do governo do Estado, foi para poder apresentar um projeto de transformação, um projeto de mudança, de alternância, porque nós temos o mesmo partido, o mesmo grupo político governando o Estado de São Paulo há mais de 25 anos. Dentro desse cenário do governo do Estado, Boulos, eu queria comentar justamente isso. O Dória tem feito um trabalho com relação à pandemia muito questionado. Aqui no interior, a rejeição dele continua muito alta. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que você avalia as decisões que ele tomou durante a pandemia. Muita gente atribui a ele as vacinas, a quantidade de vacinas que tem no Brasil, mas também é um pouco contraditório algumas decisões que a gente vinha acompanhando, né? Vamos lá, Bárbara. Primeiro, assim, não ser negacionista não deveria nem ser um mérito, deveria ser obrigação de qualquer governante. O problema é que o Dória, ele faz muito marketing em torno de qualquer coisa. Então, ele agora se diz o pai da vacina, porque a vacina que foi produzida pelo trabalho coletivo de centenas de pesquisadores do Instituto Butantan, do SUS. Vamos lembrar que o Dória, no seu primeiro ano de governo, propôs privatizar o Instituto Butantan. Não teria essa vacina pública se a proposta dele tivesse sido levada adiante. Ele se diz defensor da ciência. No ano passado, já na pandemia, ele propôs cortar 1/3 dos recursos da FAPESP, que é o principal órgão de pesquisa científica do Estado. Hoje, como eu disse, estava conversando com os pesquisadores do Instituto Agronômico aqui de Campinas, que é um centro de pesquisa importantíssimo, inclusive em virologia, e o que eles me disseram é que estão querendo tomar até o prédio do Instituto Agronômico, que é um prédio histórico, aqui no centro de Campinas. Não tem concurso público desde 2003, não contrata gente. Então veja, nós precisamos desmistificar essa ideia de que o Dória colocou como um exemplo, um modelo de gestão na pandemia. O Estado de São Paulo tem mais de 100 mil mortos. Não dá para tratar isso como exemplo de uma gestão que deu certo no contexto da pandemia. Mais do que isso, essa questão do fechamento do comércio, veja, foi muito errática. Abre, fecha, abre, fecha. A população tem dificuldade até de entender e não resolve nenhum problema nem outro. O que deveria ter sido feito tem um pico de contágio? Fecha. Tem que fechar, dando apoio econômico, inclusive, para os setores mais afetados, mas fecha. Depois tem condições de abrir? Abre. O que se fez nessa tática sanfona do Dória foi criar uma confusão que nem impediu o contágio, tanto é que nós estamos lá no pico de contágio de mortes por Covid e ainda devastou a economia. Você tem pequenos comerciantes, microempresários, eu estava vendo os dados aqui da região de Campinas também da perda de faturamento do comércio, quer dizer, que viram todo o seu esforço
de uma vida de trabalho virar um CNPJ falido, cheio de dívida, em coisa de alguns meses. E não teve uma política do governo do estado de apoio a esses pequenos comerciantes, a esses microempresários. Um crédito, um capital de giro que seria essencial. Você tem trabalhadores, milhares, trabalhadores informais, quem faz um bico, milhares deles aqui na região e no estado todo, que ficaram entre a dura escolha entre ficar em casa para se proteger do vírus e se arriscar a morrer de fome, ou então sair de casa, às vezes em transporte público lotado, e se arriscar a contrair o vírus. Todos os lugares onde deu certo o combate à pandemia, você teve a combinação de duas medidas. As medidas sanitárias corretas, de garantir o isolamento, de fortalecer nesse momento o serviço de saúde pública, de garantir um plano de imunização, de vacinação da população e, de outro lado, apoio econômico. São Paulo tem 250 bilhões de reais de orçamento. É o maior orçamento do Brasil depois do governo federal. Por que não fez um auxílio emergencial complementar aqui para garantir que as pessoas que não têm condições pudessem ficar mais isoladas porque não passariam fome se tivessem um auxílio? Inclusive cidades, municípios como Campinas, a capital e outros grandes municípios. Aqui tem um projeto de lei dos vereadores do PSOL para ter um auxílio emergencial municipal. Esse tipo de medida deveria ser tomada. Na prática, se a gente olhar depois de mais de um ano de pandemia, não se salvou nem as vidas, nem a economia. Nós temos uma economia devastada, desemprego, o Brasil voltando ao mapa da fome, fome no estado de São Paulo. Eu estava vindo aqui para o estúdio da Band, parei num semáforo e estava lá uma pessoa com um cartaz de papelão. A gente vê isso todo dia. Eu vejo isso lá em São Paulo todo dia, implorando por alimento, implorando por comida. E, ao mesmo tempo, nós temos a pandemia mais descontrolada do mundo aqui no Brasil. Então, não dá para dizer que a gestão do Dória, a gestão do PSDB, foi um exemplo de bom combate à pandemia. Perfeito, Boulos. Ainda dentro desse cenário do governo do estado, a gente tem uma sequência de governadores tucanos aqui em São Paulo. Há quase 20 décadas que isso acontece e a população continua reclamando das mesmas coisas. É possível quebrar essa barreira? A gente viu que na eleição para prefeito você teve uma campanha inovadora, atingiu números que muitos índices nem esperavam. É no mesmo perfil? É na conversa com o outro? O que você pretende para quebrar um pouco dessa hegemonia que São Paulo enfrenta há muito tempo? Olha, Bárbara, o que nós fizemos na campanha para a prefeitura em São Paulo foi uma batalha de Davi contra Golias. Eu tinha 17 segundos na televisão, não tinha máquina, não tinha estrutura partidária. E nós chegamos ao segundo turno com mais de 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina. Isso foi uma demonstração de que é possível fazer política de outro jeito. Fazer política alimentando a esperança, mobilizando as pessoas, engajando o sonho das pessoas. E é isso que nós queremos fazer agora no âmbito estadual. Para a disputa do governo do estado de São Paulo, sabe, tem um cansaço, já chega. 25 anos, o mesmo grupo político. Qual é o legado dessa turma? Você olhar, o que as pessoas conseguem lembrar? Você que está assistindo a gente, dos governos do PSDB em 25, 30 anos. Pô, o que eu consigo lembrar é máfia da merenda, máfia de rodoanel, máfia de metrô, obras prometidas e não entregues, né? O Estado hoje paralisado e abandonado. Acho que chegou a hora de uma mudança. E as pesquisas que têm aparecido mostram que essa mudança ela não é só necessária, ela é possível. Nós aparecemos na última pesquisa do Instituto Atlas, do jornal É o País, na liderança das intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Ou seja, tem um sentimento, um desejo de mudança no estado de São Paulo. E eu acho que muito do que a gente conseguiu fazer na capital, embora não tenha ganho aquela eleição, mas aquilo foi um grande aprendizado e uma demonstração de que é possível derrotar as máquinas, é possível enfrentar as máquinas mesmo tendo muito menos condições, menos apoio do poder econômico, é possível chegar lá. Então, eu acredito muito que a gente pode virar a página do estado de São Paulo em 2022. Ok. Boulos, quero que agora a gente aproveite a metade final do nosso tempo para falar também no âmbito nacional. Primeiro ponto, a CPI. A gente está acompanhando há 6 semanas muitas coisas que foram declaradas e abertas para a população com relação à vacina, com relação a uma ingerência que não foi feita do governo federal. Até agora, o que mais te assustou quando você acompanhou os depoimentos foi a Pfizer, os 50 e-mails que não foram enviados, a comprovação por meio daquele vídeo do Metrópolis sobre o gabinete paralelo. O que mais você acha que impactou para a população brasileira a ingerência do governo federal na pandemia? Olha, eu acho que o maior crime
que o Bolsonaro e a turma dele cometeram nessa pandemia foi ter boicotado a vacina. Nós vamos chegar a 500 mil de mortos no Brasil. E boa parte dessas mortes, a maioria dessas mortes, poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse comprado as vacinas. Está morrendo hoje 2.000 pessoas por dia. Se essas pessoas estivessem vacinadas hoje, não estariam morrendo. Está morrendo uma minoria. A eficácia da vacina está comprovada em todos os testes. Então, ignorou 50 e-mails da Pfizer, ignorou as propostas do próprio Instituto Butantan, ou seja, trabalhou contra. E vou te dizer, Bárbara, nesse caso não precisava nem a CPI. Eu acho que a CPI está cumprindo um papel importante de mostrar para a sociedade, de apresentar as provas, para não ficar aquela coisa de versões, mostrar como as coisas aconteceram. Mas bastava dar um Google. Se você olhar as declarações do Bolsonaro no último ano, ele é réu confesso. Tem lá vídeo dele falando que é contra a vacina, que vai virar jacaré. É uma coisa assim que a gente ri para não chorar. Né? Tem ele boicotando todas as medidas de isolamento social. Tem ele indicando cloroquina, remédio que é comprovadamente sem eficácia, para desinformar a população no meio de uma pandemia. Então, o conjunto da obra é gravíssimo. Se essa CPI for levada até as últimas consequências, como eu espero que seja, ela vai apontar os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. E se o Congresso tiver coragem, se o Congresso não se curvar à fisiologia de disputa de emenda, de dar ministério, se o Congresso cumprir o seu papel, vai abrir processo de impeachment. Duas perguntas dessa sua resposta. Boulos, quando a gente fala dar um Google, a gente sabe também que o presidente Bolsonaro, ele é hoje, na República, o presidente que mais domina as redes. A Piauí soltou uma matéria no mês de maio, falando que se a gestão Bolsonaro tivesse sido feita por outro presidente, inclusive pelo presidente Lula, talvez a aprovação dos 30% não se mantivesse. Que o Bolsonaro conseguiu construir uma narrativa nas redes sociais em que ele manipula a verdade, é uma narrativa paralela. A aprovação dele, desse grupo de 30%, é muito fiel. E preocupa também quando a gente pensa no cenário 22 para outros movimentos. Como driblar essa construção que ele criou nas redes sociais, essa outra sociedade que não acredita muito mais na mídia tradicional, não acredita nas notícias, já se informa por portais paralelos, por mentiras. Como quebrar isso? Como a esquerda vê o movimento para 22? Olha, primeiro eu acho que o cenário hoje é diferente do que era quando o Bolsonaro se elegeu em 2018. É verdade, você tem razão, ele tem uma força nas redes sociais, ele usa essa força para propagar fake news, usa inclusive dinheiro público através do Gabinete do Ódio, que está sendo objeto de investigação no Supremo Tribunal Federal para fazer isso, mas hoje a aprovação dele é bem menor do que já foi. O Bolsonaro está no pior momento do governo dele. Mas ainda mantém um índice alto, né, Boulos? 25% segundo o último Datafolha. Mas eu acho que esse índice ainda cai. Acho que ainda tem potencial de cair. É claro, você tem razão que nós temos ali 10, 15% da sociedade brasileira que construiu uma identidade ideológica com ele que ninguém vai convencer do contrário. O Bolsonaro pode fazer o que quiser, pode andar pelado na esplanada dos ministérios para defender ele. Não vai ter jeito. Agora, essa não é a maioria. A maioria da sociedade brasileira não compactua com isso. Tanto é que todas as projeções para 2022, o Bolsonaro hoje é derrotado. Então, eu acredito que nós temos uma lição de casa que é 2021. E acho que a CPI ajuda, inclusive manifestações que têm crescido contra o Bolsonaro também fortalecem esse caldo, que é a possibilidade do impeachment. Nós temos um presidente criminoso, presidente corresponsável por quase 500 mil mortes no Brasil e precisa pagar por isso. Existe a legislação, existe... Pô, a Dilma foi derrubada alegando pedalada fiscal. O cara tem a condução genocida na pandemia e vai continuar aí? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, se ele chega até 22, eu defendo uma unidade do campo progressista para poder derrotá-lo em 22, mesmo com o Gabinete do Ódio. Existe uma narrativa, Boulos, na imprensa de que para alguns partidos de esquerda ou centro-esquerda seria melhor que o impeachment não acontecesse, que Bolsonaro chegasse em 2022 sangrando para que ele perca força para as eleições. O que você acha disso? Olha, eu acho que quem pensa desse jeito, no mínimo, está com muita miopia política. Quem está sangrando não é o Bolsonaro, quem está sangrando é o Brasil. Quem está sangrando é o povo brasileiro. Nós estamos perdendo vidas. Vocês conseguem imaginar
Quantas vidas ainda nós podemos perder até dezembro de 2022? Nós estamos falando de 1 ano e meio com esse cara no governo, se a política não for mudada? Mas você acha que o Mourão é diferente do Bolsonaro? Eu, longe de mim de ter qualquer tipo de crença ou de ilusão no Mourão. Agora, se você constrói um processo de impeachment, basta olhar a história política brasileira, alguém que entre como tampão no lugar vai ter muito menos força para poder realizar o que o Bolsonaro está fazendo e vai ter que se curvar ao clamor da sociedade. A minha posição desde o começo era, tanto é que entrei, eu e a Marina Silva, com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação da chapa, pelos crimes eleitorais que eles cometeram em 2018, que cassaria Bolsonaro e Mourão e chamaria novas eleições. A minha posição é essa. Lamentavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral não julgou esse processo até hoje, vai fazer 3 anos das eleições, e ele não foi julgado. O que eu acredito que nós precisamos urgentemente é interromper esse pesadelo, e o impeachment é a principal ferramenta para isso. Ok, sem contar que as instituições também já estão sofrendo alguns ataques, né, Bozo? A gente acompanha na CPI, Polícia Federal, AGU. Bom, você falou sobre as manifestações e a movimentação da esquerda. Dia 19 está previsto um novo ato no Brasil. A importância desses movimentos, como que você avaliou também o primeiro que aconteceu e que teve uma repercussão bem grande, né, nas capitais e nas cidades do Brasil, apesar da militarização da polícia? Olha, Bárbara, primeiro, ninguém gostaria de estar fazendo manifestação de rua no meio de uma pandemia. Não é vontade de ninguém isso. Tanto é que os movimentos sociais, os partidos de esquerda evitaram isso nesse período todo. É que chegou um limite. Chegou um limite da discussão de se nós vamos ficar sentado esperando até 2022 o Bolsonaro matar mais gente de vírus, de fome, do que for, ou se a gente vai se levantar agora. Então, a decisão de ir para as ruas nesse sentido, ela foi acertada, tomando todos os cuidados. E aí é muito importante dizer, porque eu vi gente comparando, mas vocês criticavam o povo do Bolsonaro que ia para as ruas e estão indo. Veja, olha, na manifestação que nós fizemos no último dia 29, você não encontrava uma única pessoa sem máscara. Você tinha equipes de saúde no chão das manifestações, orientando o distanciamento, distribuindo álcool gel. Você teve os organizadores da manifestação orientando quem fosse do grupo de risco e não tenha vacinado a não ir nas manifestações. É muito diferente. Nós fizemos manifestações com os cuidados sanitários. E foi essencial fazê-la, porque era um grito que estava entalado na garganta da sociedade, para dizer chega, basta, não dá mais. E dia 19 de junho eu acredito que vai ser ainda maior. Né? Tem um caldo na sociedade, um caldo de insatisfação, um caldo de indignação, de revolta, para a gente interromper esse desgoverno genocida do Bolsonaro no nosso país. Boulos, a gente fala muito em diálogo, né? Uma bandeira muito que todas as suas candidaturas você levanta, conversar com o outro lado. Quando a gente fala também no cenário de manifestações, a gente lembra da polícia. Os incidentes que aconteceram no Nordeste, ontem também um massacre que aconteceu, vitimando uma mulher grávida. A Época fez uma pesquisa mais ou menos em abril, falando que 70% dos policiais militares hoje no Brasil são bolsonaristas. O impacto disso, se isso te preocupa, e como dialogar com esse grupo? Me preocupa muito que o Bolsonaro construa infiltração nas polícias militares, como foi o episódio de Pernambuco, na manifestação do dia 29. Foi a revelia do governo do estado, que é quem comanda a polícia militar. Foram grupos ligados ao bolsonarismo que incentivaram a ação policial para reprimir manifestantes, e 2 pessoas perderam a visão por tiro de bala de borracha no olho. É bárbaro isso. E como você disse, isso não aconteceu só nas manifestações. Nós temos, e aí não é de hoje, uma concepção de segurança pública que vem lá da ditadura militar, vem lá de trás, que é de querer definir um inimigo interno. E, lamentavelmente, e aqui não estou falando de policiais individualmente, né? É verdade que tem policiais que compactuam com isso, mas tem policiais que fazem o seu trabalho e precisam ser valorizados. Mas eu estou falando de uma lógica de segurança pública que, inclusive, existe aqui no estado de São Paulo, que é de tratar jovem, negro, da favela, da periferia como inimigo. É de ter 2 pesos e 2 medidas. Trata aqui em Barão Geraldo de um jeito e trata na comunidade de outro. Não pode ser assim. A polícia tem que garantir segurança pública para toda a sociedade, sem racismo, sem discriminação, sem extermínio, sem violência. E eu acho que aí precisa fazer um debate amplo
na sociedade brasileira de mudança de modelo de segurança pública, um modelo menos repressivo e ostensivo, para um modelo baseado na investigação, baseado na inteligência e na prevenção, e precisa ter um debate estadual, que é o governo do estado, que é o responsável pelas polícias, desse tipo de investimento em inteligência, de valorização dos profissionais da segurança. Você pega aqui no estado de São Paulo, a situação salarial dos policiais no estado de São Paulo é uma das piores do Brasil. As condições de trabalho são péssimas, são precárias, precisam ser valorizados, mas precisam também atuar dentro de uma outra lógica e de uma outra formação baseada nos direitos humanos e no respeito à vida, independente onde as pessoas vivam, a sua classe social e a sua cor. Estamos caminhando para o fim, duas últimas perguntas, Boulos. Queria que você comentasse muito as movimentações que estão acontecendo para 2022. Freixo deve sair do PSOL, a filiação deve acontecer no PSB daqui a 15 dias. Flávio Dino, Manuela Dávila. Como você enxerga essas mudanças de partido, essas movimentações para a construção de uma frente que vá disputar uma centro-esquerda nos estados e a presença no ano que vem? Olha, primeiro, sim, acho que mudança de partido, acho que se alguém não se sente mais confortável com a posição num partido, é natural que saia, vá para outro. Isso acontece na política, assim como tem pessoas que, como o Freixo que você citou, que pode sair do PSOL, tem várias pessoas chegando no PSOL. Aliás, é o partido de esquerda que mais cresce hoje no Brasil. Agora, eu tenho trabalhado, né, e muitos dos meus companheiros de partido também, para uma unidade do campo progressista em 2022. Seja uma unidade para derrotar o Bolsonaro em nível nacional e apresentar um projeto de reconstrução do Brasil, de combate às desigualdades, de combate à fome, de geração de emprego, de investimento no SUS, em saúde pública, em educação, em ciência e tecnologia, em cultura. Ou seja, resgatar um ciclo, né, de progresso econômico e social para o país, seja aqui no estado de São Paulo, para a gente encerrar essa hegemonia tucana. Isso se faz com diálogo, isso se faz com um debate de programa, de projeto entre os partidos. Acho que nós temos avançado nessa posição. Espero que a gente consiga avançar mais e chegar em 2022 com menos fragmentação. Ótimo. Boulos, caso no ano que vem a gente tenha uma mudança nos estados, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e uma mudança também no governo federal, a gente ouve muitos cientistas políticos falarem sobre: será que o Bolsonaro vai entregar o poder? O Brasil vive na iminência de um golpe. Qual que é a sua visão sobre isso, caso no ano que vem a gente tenha essa virada, não só federal, mas também estadual? Eu me preocupo com um ponto. Eu não consigo imaginar o Bolsonaro passando a faixa presidencial para um sucessor. Acho que ninguém imagina. Ninguém consegue imaginar isso. Essa cena, ela é meio cena de ficção no Brasil hoje. Porque a postura dele é tão autoritária. Veja, ele já está dizendo que a eleição foi fraudada 1 ano e meio antes da eleição. Fica falando de voto impresso. Ele já está acusando a maneira como ele vai reagir com uma derrota eleitoral, porque ele já está vendo como o governo dele é uma tragédia, que dificilmente ele vai ganhar nas urnas. Então ele começa a apela para os milicianos dele, apela para tentar influenciar as Forças Armadas, para tentar influenciar as polícias militares. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não se brinca com isso. Nós estamos falando de democracia, que foi conquistada com sangue, com luta, com base, inclusive, em gente que morreu, que foi torturada, que foi perseguida por uma ditadura militar nesse país. Então, nós não podemos tratar isso como se fosse um fato normal da vida. Por isso, é essencial que as forças democráticas da sociedade brasileira reajam a isso em alto e bom som. Inclusive, a mobilização da sociedade, como aconteceu no dia 29 de maio, vai acontecer no dia 19 de junho, é uma resposta de que a sociedade não vai aceitar tapetão, a sociedade não vai aceitar aventura golpista e não vai aceitar uma nova era de autoritarismo. O Bolsonaro vai ser derrotado, se não for pelo impeachment, será nas urnas, e nós temos que trabalhar no Brasil todo, com todas as forças sociais e políticas, para que ele seja derrotado, bote o rabo entre as pernas e vá para casa. É isso que tem que acontecer. As linhas da democracia não são flexíveis, né, Boulos? Não podem ser. Quando as linhas da democracia se flexibilizam, coisas muito perigosas vêm depois. Queria te agradecer. Nosso papo vai para o site, Portal Band Multi, e a gente te espera nas próximas visitas também no interior do estado. Obrigada. Eu que te agradeço, Bárbara. Obrigado a você, obrigado à Band e obrigado a todos os ouvintes, enfim, telespectadores que acompanharam a gente.